Eu nunca colocaria 500 mil num lugar só. Eu gosto de investir naquilo que sempre o mundo precisa. Banco. Tecnologia é legal? É, mas ele é um mercado que muda muito. Porque a ideia da ação é você investir numa empresa para que a empresa cresça e você ganhe dinheiro com a valorização dela, que tá rendendo bem e é seguro. Prefiro botar meu dinheiro aqui. Sim. Esse ano de 2025 foi o melhor de todos. Você tá disposto a correr um risco em troca de uma rentabilidade maior? Então o que eu faria? Se você tivesse hoje 500 pau na mão, o que você sugeriria? Onde você colocaria esse dinheiro? Tá. Diversificação. Isso é outro princípio que não é... mas a minha avó não... Não, todo mundo tem que diversificar. Então, primeira coisa, eu nunca colocaria 500 mil num lugar só. Segunda coisa, desse dinheiro, você tá disposto a correr um risco em troca de uma rentabilidade maior? Então, o que eu faria? Botaria. Vamos montar. Isso é o que a gente chama de carteira. O que é carteira? É tudo que você tem. Assim como eu abro minha carteira, tem moeda, tem dinheiro, tem cartão de crédito. A minha carteira de investimentos, ela vai ter coisas específicas. Então, hoje a renda fixa está num momento bom, porque ela está pagando 1% ao mês, isso é muito bom. Então eu botaria, vamos colocar aí, 100 mil reais no CDB do teu banco, 100 mil reais no Tesouro Direto, porque é super seguro, e 50 mil reais em qualquer outro desse tipo aqui de renda fixa. Botaria aqui. Recapitulando. Duda, eu não quero correr risco nenhum. Não quero perder dinheiro. Mesmo que seja menos, eu quero só lucrar. Então, os 500 mil vai ter que estar na renda fixa. Não. Então, Duda, eu tô disposto a correr um risco. Quanto? Se você tem 500 mil, vamos fazer assim, Richard. Vamos botar 300 mil na renda fixa e 200 na renda variável. Pode dar muito bom. Renda fixa aí, colocaria aí no CDB, colocaria no Tesouro. Isso. Basicamente. Numa caixinha. Você pode deixar tudo num lugar só? Pode. Só que lembra que o FGC cobra até 250 mil. E bota no Tesouro Direto também, que é o investimento mais seguro de todos, tá? Sobrou 200. Hoje, 200 mil. Eu dividiria isso em 4 investimentos. 50 mil em criptos, e a gente pode botar uma lupa nisso aqui já. 50 mil em ações, 50 mil em fundo imobiliário e 50 mil em ETFs. Ou você pode colocar 50 mil em cripto, 50 mil em ações, 50 mil em fundo e 50 mil em alguma coisa dolarizada. Por quê? Assim como a gente tem que diversificar o tipo de investimento, a gente tem que diversificar, é o que chamam de diversificação cambial, em outra moeda. Há uns anos aí, o peso argentino cagou, virou pó, a moeda da Argentina. Quem tinha todos os investimentos em peso argentino, se ferrou. Por quê? Porque não importa se era renda fixa, CDB, caixinha, Tesouro Direto, a moeda deu ruim. Então a gente tem que ter outra moeda. Exemplo, dólar e Bitcoin, tá? Então vamos botar aqui, ó, 50, 50, 50, 50, que dá 200. 50 mil. Hoje eu compraria, bota 30 mil em Bitcoin, que é a mais top, e os outros 20 para dar 50, eu diversificaria entre algumas criptos, são muito boas e relevantes e muito usadas, como Ethereum, Solana, BNB. Normalmente essas criptos estão no top 5 de moedas mais transacionadas no mundo. Matou. Opa, maravilha. Uma parte da minha carteira maior tá em renda fixa. Se tudo der ruim aqui, meus 300 tá aqui e tá rendendo. Meus 200 que sobrou, 50 mil tá em cripto. Aí, vamos investir agora em ações. O que é ação? É quando você paga para virar sócio de uma empresa. Qual empresa? Depende do que você quer. Você pode investir em bancos, Petrobras, você pode investir em empresa de saneamento, esgoto, Sabesp, você pode investir em empresa de energia, tecnologia, IA, tem empresa de todo tipo. Você vai investir em quê? Se a gente pensa que investimento é um negócio de longo prazo olhando lá na frente, você tem que pensar qual empresa eu acho que vai estar viva lá na frente e crescendo. Porque tem muita empresa que quebra. Vamos dar um exemplo? Americanas. A Americana tava super bem. De repente, descobriram uma fraude, os diretores já estavam desviando dinheiro, caiu. Renda variável. Por isso que eu gosto de um raciocínio que é, primeiro, garantia passada de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque deu bom lá que vai dar bom lá na frente. Mas o que eu gosto de pensar, inclusive é a minha estratégia de investimento em ações. Eu gosto de investir naquilo que sempre o mundo precisa. Banco. Meu amigo, o Banco do Brasil existe desde 1808. Foi Dom João V, VI que criou essa bagaça. Você acha que por causa de uma treta agora no mundo agro vai quebrar? O bagulho passou por todas as guerras mundiais, passou por pandemia, passou por todos os presidentes do Brasil, entende? Então, banco sempre dá, é o que a gente começou falando, sempre ganha dinheiro. Então, banco eu gosto. Outra coisa, energia. Cara, todo mundo precisa de energia. E desde sempre precisou. E daqui a 10 anos vai precisar.
Água, saneamento. Cara, não inventaram ainda um vaporizador de cocô, velho. Precisa de esgoto. Tem que ter. Isso é algo... Outra coisa, seguradora. Então, tecnologia é legal? É, mas ele é um mercado que muda muito. Por exemplo, desde que a gente era mais novo, velho, já passou Orkut, já passou ICQ, já passou MSN, veio a época do Facebook. Eu não sei se daqui a pouco vai ter. Quer ver? Tem muita gente que investe na Netflix. Não, beleza, a Netflix é muito louca. Mas, velho, já passou locadora, quebrou. Depois veio o DVD, depois veio o Blu-ray, aí veio o streaming. Quem garante que daqui a 5 anos não vai ter uma outra plataforma que é de graça e vai quebrar a Netflix? Então, a gente tem que tomar cuidado pra ver se o investimento é lá na frente, o que vai existir lá na frente? E aí eu gosto dessa ideia de investir naquilo que sempre existiu e sempre deu bom. Aí qual banco? Vai você que vai saber. Eu gosto de investir naquilo que eu gosto de usar. Mercado Livre. O Mercado Livre é muito louco, velho. Tudo que eu vou comprar eu vejo no Mercado Livre. Tá tudo rápido agora, né? Tá tudo muito rápido. Agora a média que eles estão querendo acelerar é você comprar e entregar em até 3 horas. É que nem a Amazon também. Pô, os caras ganham bilhões e há anos. Olha um exemplo que eu achei legal, que eu li esses dias num livro. Cara, tem muita gente que tá investindo em restaurante. Ah, eu vou investir naquele restaurante, eu vou comprar ação daquela rede. Só que restaurante é um negócio que abre e quebra muito rápido. Tem muita coisa que quebra. Aí ele pensou assim, cara, eu não vou investir em restaurante porque eu não sei se vai dar bom ou não. Mas sabe onde eu vou investir? Numa fábrica japonesa, que é a maior fábrica que vende máquina de gelo para todos os restaurantes do mundo. Vale mais a pena investir nesse restaurante, que eu não sei se vai quebrar ou não, ou na empresa que oferece máquina de gelo para todos os restaurantes do mundo. Aí ele investiu e ganhou uma grana. E um monte de restaurantes atrás quebrou. Então é mais ou menos esse o raciocínio. Você tem que investir nas empresas que você sabe que vai dar bom. Porque senão, e não só que vai dar bom de sobreviver, mas que pode crescer. Porque a ideia da ação é você investir numa empresa para que a empresa cresça e você ganhe dinheiro com a valorização dela. Se a empresa simplesmente sobrevive por 20 anos, você não ganhou porcaria nenhuma, né? Então, 50 mil em ações, pensando nessa estratégia. Depois, fundos imobiliários, é outro investimento muito legal. Por isso que na minha estratégia, não invisto em empresa pública, estatal, nem nada. Mas tem gente que gosta, né? Aí uma parte em fundos imobiliários e a outra parte pode ser em dólar, pode ser investimento em ações de outro país, pode ser em ETF, qualquer coisa. Mas assim, você vai ter uma carteira diversificada. Se aqui der ruim, aqui vai dar bom. E normalmente, a gente tem os ciclos de mercado. Quando a renda fixa tá rendendo bem, a renda variável cai. Por quê? Porque aqui tá rendendo bem e é seguro, prefiro botar meu dinheiro aqui. Sim. E aí todo mundo vende as ações. É o que tá acontecendo muito agora com o ouro. O ouro teve uma valorização de 80%. Tá todo mundo. Por quê? Porque o mundo tá caótico. O mundo tá caótico. Depois, quando o mundo mudar, talvez vai mudar. Aí aqui vai começar a render menos e aqui vai começar a render mais. Por isso que é bom a gente diversificar. Por exemplo, no ano de 2024, meus investimentos em ações e bolsa foi uma porcaria. Não rendeu nada aquela droga, pra mim. Esse ano de 2025 foi o melhor de todos. 2024, meu investimento em Bitcoin foi o melhor de todos, 170%. 2005, menos 6%. Não rendeu nada. Cara, qual é a segurança que você tem hoje na cripto, no dinheiro que você tem hoje? Mano, o primeiro assim, né? Pra quem não sabe o que é criptomoeda, né? Hoje em dia tem muita criptomoeda também, tem literalmente milhões de criptomoedas, né? Eu gosto de algumas específicas que têm uma utilidade e uma relevância no mundo que a gente vive hoje. Então, primeiro, tudo tá caminhando pro digital. Tudo tá virando virtual. Não se pega mais dinheiro. A gente não se vê mais dinheiro. Hoje em dia nem cartão, você aproxima o celular. Isso é uma tendência, por quê? Porque ao longo da história humana, a gente já teve várias coisas que foram usadas como moeda de troca. E, consequentemente, com o surgimento das criptomoedas, estão começando a surgir moedas digitais. E qual que é a vantagem de uma moeda digital? Depende de qual, podemos falar disso. Ela não pertence a nenhum país ou governo. Hoje em dia, com uma cripto como o Bitcoin, cara, eu tenho viajado muito, né? Tanto a viagem, lazer, quanto a trabalho. Todo lugar que eu vou no mundo, eu consigo usar a mesma moeda e o mesmo cartão. Eu pago tudo em Bitcoin. Ano passado eu fui pra Dubai, fui pros Estados Unidos, fomos pra Espanha. Tudo eu consigo pagar em Bitcoin. Por quê? Porque Bitcoin é uma moeda mundial. Então, ela é interessante nesse sentido. Segunda coisa, agora eu tô falando de Bitcoin, não necessariamente de qualquer cripto, tá? Bitcoin é a primeira, a mais importante, a mais relevante moeda. O mundo já tá trabalhando com ela. Empresas enormes, Microsoft, Starbucks, já tá trabalhando e aceitando o Bitcoin como forma de pagamento.
Tem país que já tem o Bitcoin como moeda oficial. Então, não é uma modinha. Só pra você ter uma noção, tem muita gente que fala assim, Bitcoin é modinha, isso é coisa de trouxa. Sabe qual é o maior investidor institucional de Bitcoin do Brasil? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem milhões de Bitcoin investido. E aí é interessante porque o Bitcoin, ele é um negócio global, então o Bitcoin, ele tá crescendo muito, tá se tornando muito relevante. E você vê, isso é algo que tá mudando tanto o mundo que lá há 5 anos, os bancos odiavam. Só que hoje, todo banco oferece Bitcoin. Tem no Nubank, tem no Itaú, tem na BTG, tem no Banco Inter, todos estão. Então, já viram que é algo que não tem mais escapatória. Por quê? Porque o Bitcoin é uma forma de você ter uma moeda que não fica sob controle do banco. O Bitcoin surgiu lá em 2008, quando teve uma crise brabíssima nos Estados Unidos, chamada crise subprime. Cara, que afetou o planeta inteiro. Todo mundo se ferrou, menos os bancos e o governo. Aí, um cara, Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é até hoje, criou o Bitcoin como uma moeda que não depende do banco nem do governo. Então, eu consigo ter Bitcoin e ele fica na minha própria carteira e eu uso ele para fazer o que eu quiser sem estar no banco. Sim. Porque o nosso dinheiro, poxa, você pensa, é meu dinheiro? É, mais ou menos, porque se cair o sistema e o banco não travar tudo, ferrou. Como aconteceu lá atrás, né? O governo bloqueou o dinheiro da poupança dos brasileiros por 18 meses. Então, quando eu tenho criptomoeda, eu tenho todo o controle para eu fazer o que eu quiser. E isso é interessante. Só que o governo e os bancos querem ter a gente como refém. Hoje, o Bitcoin, né, 77 mil dólares, sei lá quanto vai dar, 400 mil reais, alguém pode olhar para trás e falar, puxa, mano, que droga que eu não investi lá atrás, quando valia só 1.000, já foi. Só que tem muita previsão de que ele ainda esteja só no começo. Por exemplo, esses dias eu vi um artigo do Banco Central Europeu. Não foi o Zezinho da esquina que falou, foi o Banco Central Europeu. A gente acredita que é plausível, é possível que um dia o Bitcoin valha 10 milhões de dólares. Agora imagina, assim como isso aqui é renda variável, não tem garantia de nada. Tá nesse grupo aqui de renda variável, pode subir, pode cair, pode ser que quebre, não sei. Mas, assim como tem hoje gente que olha, putz, 400 mil reais, queria ter comprado quando valia 1.000, vamos lá. Talvez à frente vai valer 10 milhões e vão falar, queria ter comprado quando tava 400 mil.